Ô, Gudrian, quantos ingressos vendidos? Qual que é a capacidade lá do Moisés Lucarelli? Conta aí pra gente aí como é que vai estar aí o Estádio da Ponte no domingo. Olha, a capacidade é de 21 mil torcedores, mas por questões de segurança foram colocados à venda 17.500 bilhetes. Todos foram vendidos em menos de 7 horas, Benja. Essa busca do título inédito envolveu a cidade toda tá com bandeiras da Ponte Preta, o pessoal do Guarani que vai secar no domingo, por enquanto tá quietinho, a gente andou pelas ruas aqui, a torcida da Ponte Preta tomou conta de Campinas e a festa será enorme no domingo. É isso aí, Gudrian Neufer. Então, obrigado pelas informações aí direto de Campinas, informações da Ponte Preta, adversário do Corinthians. Nesse final de domingo, nesse primeiro jogo domingo, tem que jogar, tá certo, né? Nas finais de 77, 79, jogava, era hábito jogar tudo no Morumbi, aqui não, tem que jogar lá. Se é 21 mil pessoas, que joguem lá e o Corinthians joga aqui depois, tá certinho, concordo com o Mano. Agora, ô Jackson Follman, você que é nosso especialista aqui em goleiros, Cássio ou Aranha? Cássio. Por quê? Cássio tá numa fase muito boa, né? Não que o Aranha não esteja numa fase boa, mas hoje, nesse exato momento, o Cássio está mais preparado para fazer um grande jogo e eu vou de Cássio. Cássio ou Aranha, mano? O Cássio. Concordo com o Foman. O Cássio ele vem em um momento muito bom. Por mais que de vez em quando ele dá uns sustos na torcida, principalmente nas saídas de gol, mas o Cássio é um goleiro, que pega muito. Joga fácil em qualquer time brasileiro. As saídas e entradas de gol, que o Cássio mais faz ultimamente é cair dentro do gol. Olha lá. Dá uma olhada nos números aí, ó, Mané. Cair dentro do gol significa o quê? Dá uma olhada nos números aí. Não, isso também, mas O pode olhar. Cássio tá pegando tudo. Eu vi os pênaltis. Pênalti foi Pegou um nos pênaltis. Ele pegou um Não nos sabe pênaltis e pegar foi pra pênalti, fora. não sabe pegar pênalti. Como não sabe pegar pênalti? Não sabe pegar pênalti. Não é pegador de Um pênalti. foi pra fora e o outro Não, ele mas pegou. essa é uma falha que o Cássio tem. ele não O sabe, Cássio não é muitas vezes ele escolhe lado e ele não vai na direção Eu dele. Jackson Follman, você é nosso especialista em goleiros. Hoje, as cobranças em cima de goleiro para pegar pênalti, antigamente não tinha isso. Se o goleiro tomava o gol, ninguém falava nada. Hoje se criou esse negócio, porque se estuda muito o batedor, tem o preparador de goleiro que também passa todas as informações, mas se criou uma cobrança incrível em cima de goleiro. O torcedor do Flamengo fica bravo que o Muralha também não pega pênalti. Mudaram as coisas, né, Jackson? Mudou bastante. Hoje os goleiros eles estudam bastante os cobradores. Então, como tu citaste, né, Benja? Hoje a cobrança é muito grande em cima dos goleiros. E hoje, por ter essa cobrança muito grande, o culpado são os goleiros, porque os goleiros, hoje em dia, eles fazem muitas defesas, conseguem pegar muitos pênaltis. Então, se tem essa cobrança... E tem técnica para pegar pênalti, com certeza, tem técnica. Tem muitos goleiros que ficam parados, esperando o batedor. Foi o caso do Gatito no jogo contra o Sport. Ele ficou parado até... Exatamente. Você vê que o Diego Souza vai pra bola, volta, volta até definir onde que ia bater. Ele ficou indeciso porque o Gatito não se mexeu. Exatamente. E querendo ou não, dificulta a vida do batedor. O goleiro fica parado. Porque a maioria das vezes o batedor vem para a bola e o goleiro começa a se mexer dentro debaixo da trave, fica mais fácil para o cobrador. Agora, no momento que o goleiro para e espera, dificulta o cobrador. E aí é só alegria, como foi com o Gatito, né? E a gente procura sempre ir no canto que é o canto de segurança do batedor, que a maioria das vezes é o canto cruzado, né? Ô Jackson, o Aranha é um bom pegador de pênaltis? É um bom pegador de pênaltis, o Aranha, sim. É um grande goleiro também. Tá retomando a sua fase boa que tinha no Santos. Então, vai ser um duelo bacana, mas como tu perguntaste antes de Aranha e Cássio, eu vou de Cássio. Mas o Aranha também está numa fase boa, tá retomando a sua fase boa que foi no Santos. E vai ser um excelente goleiro na temporada. Só passando os números aqui, Benja, pro Flavinho que falou que o Cássio tem caído muito para dentro do gol.
de 16 jogos realizados até agora no Campeonato Paulista, o Corinthians só tomou 10 gols. É a melhor defesa do Campeonato Paulista. Demais. Tem caído bastante pra dentro do gol, Cássio, sim. Agora, seu você- mané, agora- seu pré. Agora todo você faz bico. Nossa, que Todo legal. contraria você faz bico agora. 10 gols, viu? Ô, Pascoal, o Cássio pode ser considerado um dos 3 maiores goleiros da história do Corinthians? Nos 3? Ele foi o goleiro campeão do mundo, ele salvou aquela bola que entrado, aí entrado do Vasco da Gama. Pode, Jackson? Deixa eu pensar. Hã? Pode É, até mas- pelos números, né? O Cássio foi campeão mundial, foi muito bem Na Libertadores, pegou aquela bola do Diego Souza, Tem impossível. história e os números estão aí para comprovar isso. E eu acho que o Cássio, tenho certeza que o Cássio tá Pode, entre os Flamengo. 3. Eu tô tentando lembrar grandes goleiros Olha, que jogaram Dida, no Corinthians. Ronaldo, Leão. Não, Leão. Não, Léo eu não O vi. maior goleiro da Léo história eu do vi. futebol brasileiro, ele praticamente começa no Corinthians. Gilmar? gente. Gilmar dos Santos Neves. Pois é, ele era mas goleiro do Jabaquara, foi trocado, foi comprado. Na verdade, o Corinthians contratou um outro jogador chamado Ciciá. Ciciá. E o Gilmar, os caras, tem o Gilmar aqui, vocês não querem levar? Ah, tudo bem, traz. Aí o resto é história, todo mundo conhece. o resto é Os história que do- conhecem o futebol conhecem a história Mas, Sormani, do Gilmar dos Santos O Neves. Gilmar, ele foi Bicampeão do mundo. defenestrado do Corinthians quando o Corinthians levou uma goleada de 7-3 da Portuguesa. Foi. E o Gilmar sumiu, ele voltou para Santos, voltou... Não, ele foi pro Santos. O Santos comprou ele na sequência. E aí, no Santos, foi renascimento dele. onde ele viveu a maior fase da vida dele, foi bicampeão mundial e tudo mais. Em 58, quando o Brasil foi campeão do mundo, o Gilmar era o goleiro do Corinthians. Do Corinthians ainda? Era. Ele saiu do Corinthians acho que em 60. Em 62 ele já era goleiro do Santos. 62 ele era o goleiro do Santos. Claro, no Santos ele é bicampeão mundial, ele é bicampeão da Libertadores. Ele ganha as 5 taças do Brasil. Né? É o maior momento do Gilmar. Sem dúvida, foi no Gilmar Santos. Mas passou ele, pelo mas ele, Corinthians. O ele Leão- chegou à seleção, desculpa? Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. O Leão passou pelo Corinthians, mas a história do Leão, É muito a grande curta, né? história do Leão é no Palmeiras. O Carlos jogou no Corinthians, mas não ganhou o campeonato. Ronaldo Giovanelli jogou pra O caramba. Ronaldo é um goleiro histórico. Então, eu vi do Ronaldo pra Corinthians. frente. O Ronaldo, o Dida e o Cássio. Dida São e os 3 que eu Cássio. colocaria. O Gilmar tem que entrar. O Não, Gilmar, mas o Emmanuel não viu. Não vi, eu não posso falar. Dos que vi. Eu vi muito pouco o Gilmar, gente. Mas é o seguinte, a gente discute um monte de coisa sem ter visto. A gente não viu o Garrincha também. Quase ninguém viu o Exatamente. Garrincha. Não, mas por mais que você e a tenha gente visto sabe que o pouco, Garrincha você viu. Eu vi muito pouco ele no Santos, muito pouco. Peguei ele no final de carreira. E quando eu vi o Gilmar jogando no Santos, ele não estava mais no auge dele. E ele tomava gols que perfeitamente defensáveis. Perfeitamente defensável. Mas um goleiro que construiu a história que o Gilmar construiu, não só no Santos, mas também no Corinthians, pra mim ele entra, seguramente, como o maior goleiro da história do Corinthians. É o Gilmar. Depois vamos pensar quem é o segundo colocado. Até o Dida, Eu colocaria campeão do mundo. Eu colocaria o Cássio em segundo lugar. E depois, talvez, eu colocaria o Dida. Pascoal, O Ronaldo foi um monstro de o goleiro. Ronaldo jogou E muito. ficou muitos Pascoal, anos, né? Não, Muitos jogou a anos. carreira praticamente inteira no Corinthians. Mas foi um monstro eu de acho que goleiro. a do Mano procede. Ronaldo, Dida e Cássio. Pascoal, o que o Corinthians terá pela frente domingo lá? O Corinthians vai ter Um jogo difícil, um adversário... O que eu imagino para esse jogo é que seja aquele negócio. Como os dois times optam pela mesma tática do contra-ataque, eu não sei quem é que vai tomar a iniciativa. Mas Pascoal, a ponte contra o Palmeiras encurralou o Palmeiras E não deu contra nem o Santos espaço. também, não se esqueça. Não sei se a Contra ponte o Santos e tirando contra o Corinthians Palmeiras, assim, mas não, só que... Campeão e vice-brasileiro. Isso. A Ponte Preta jogou em casa e partiu pra cima Só que- e mandou no jogo. Nos dois casos específicos, a Ponte Preta se preparou no jogo contra o Santos. Marcou a saída de bola dos dois homens a saída de bola, do Lucas Lima e do Renato, e não deixou os laterais subirem. Contra o Palmeiras fez a mesma coisa. Impediu a subida dos laterais e marcou os dois homens do meio campo na saída de bola. E aí o time do Palmeiras parou naqueles 30 minutos e a Ponte Preta jogou na velocidade que tem. E eu acho o time da Ponte Preta que tem um contra-ataque mais rápido do futebol paulista. Eu não estou nem falando do futebol brasileiro porque eu não consigo ver todos os times. Ah, não, você consegue, Pascoal. Não, não consigo. Não. Não Você tem, é impossível. Você falou pra mim outro dia o Pascoal veio Não, comentar comigo. eu me esforço pra o ver o que eu campeonato posso. acriano. Não, Ele não veio vejo, falar eu não comigo. vejo, não vejo. Falou, não vejo. gente, você Me está esforço, acompanhando. mas não Você falou, vejo. Não. senhor Mano, você está acompanhando o campeonato acriano? não Eu falei, vejo. claro que não, Pascoal. Eu vejo Eu vi os jogos ontem pela parabólica. Eu vejo o que eu posso da Libertadores, Campeonato Paulista, Série A2, que eu vi boa parte da 2 do Campeonato Por isso Paulista. que o Pascoal eu vejo hoje, bastante hoje coisa. não. Por isso que o Sempre Pascoal foi. há muitos anos, um dos grandes e dos melhores comentaristas. Eu me esforço para ver o que eu posso, mas eu não vejo tudo. É verdade. É impossível ver tudo. A minha impressão é que a Ponte Preta pode fazer o mesmo trabalho que fez contra esses dois times,
inviabilizando a saída de bola do time do Corinthians. E aí, dando pressão na velocidade e no contra-ataque. E é isso que está desenhado para o jogo. Se isso acontecer, o Corinthians vai ficar do jeito que gosta. Bola no Romero para ele sair em velocidade. Mas, ô, Flavinho, isso que vocês falaram é verdade. O Palmeiras, a Portuguesa, a Ponte Preta pegou o Palmeiras. Foi portuguesa na frase? Não, a Ponte Preta pegou o Palmeiras, foi para cima, pegou o Santos, foi para cima. Mas pega um Corinthians que tem um estilo de jogo diferente do Palmeiras e do Santos. Exatamente. Não é aquele time também que já chega aberto. Então, é um time que joga fechado. Não pode ser diferente? Pode. A Ponte, ela surpreendeu o Santos e surpreendeu o Palmeiras. Nos jogos lá em Campinas, nos jogos de volta, como ela já tinha feito o placar, a Ponte foi muito difícil de ser superada jogando fora de casa, porque a Ponte sabe defender também. Então, e bem? Bem, sim, muito bem. Não, e volta o Reinaldo, voltar o Reinaldo na lateral esquerda. Mas aí não segurou o ímpeto do Palmeiras, segurou o ímpeto do Santos e tal. Mas o Corinthians não é um time de se expor tanto, assim. Então, tenho minhas dúvidas de qual será a volúpia da Ponte nesse jogo, de casa, logo de cara. Eu acho que vai ser total. Foi a fórmula que Marcação funcionou. alta, blitz, foi certeza. Acho que não pode mudar a maneira de jogar. Em casa, foi a fórmula que funcionou contra contra esses dois times. Contra o Palmeiras, Flavinho, o primeiro jogo em Campinas, com 8 minutos já estava 2-0 para a Ponte. Outra coisa é o seguinte, eu fiquei com dor no maxilar. a Ponte Preta tem que fazer vantagem nesse primeiro jogo. Como ela fez contra o jogo o Santos da Ponte, e como ela fez contra o Palmeiras. Para depois jogar ali na dela, no erro do adversário, esperando. O Marlon não joga, o Godinho já informou, o zagueiro. Mas o esquema de jogo do vai Corinthians ser substituído pelo Fábio Ferreira, hein? Mas Isso é uma vantagem boa pro Corinthians. Mas o esquema de jogo do Corinthians, você acha que permite também a Ponte Preta sair fazendo esse abafa, essa blitz toda no começo? Eu acho que permite, claro. Porque o Corinthians joga atrás, explorando contra-ataque, a Ponte vai ter que ser inteligente. Inviabilizar o Rodriguinho e o Jadson para não fazer a transição rápida. Aí você inviabilizando o Jadson, você vai ter que inviabilizar a triangulação pela direita, que é o forte do time do Corinthians, porque o Corinthians faz todas as jogadas baseadas na triangulação pela direita. Depois que a bola sai aqui, tem a virada. E eu já estou falando tudo, né? Dá a virada lá pro outro lado para tentar a jogada de velocidade. Só você viu. Você acha que o técnico da Ponte Preta não viu? Mas não tá sabendo que às vezes a gente fala aqui, você sabe uma coisa, Flávio? É isso da bico, do jeito que você fala. Aí você fala, o Corinthians joga assim, a Ponte Preta joga assim, o treinador fala, os caras falaram tudo quanto é que joga o meu time, mas todo dia a gente vê os caras jogar, vê o time jogar, você tem que ver o que está acontecendo. Você tem que pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Esse jogo aí do Corinthians contra a Ponte Preta, do 1-1, o time do Corinthians jogou com o time reserva, né? Foi aquele jogo que o Cássio tomou aquele gol de falta e xingou a barreira. Sim. Né? Saiu xingando a barreira. O Corinthians foi amassado naquele jogo, Pascoal. Não perdeu por sorte. Não perdeu por conta do Cássio. Sim, o Cássio ainda fez defesas importantes. Você vai ver, né? O Cássio vai enfileirando boas defesas aí. Ao contrário do que disse o Flavinho. Sim. O Cássio vai enfileirar um monte de defesa bonita aí. Uma pergunta para vocês agora, licença ao Mano e o Jackson Foma, que não viram. Eu ainda vi. Uma pergunta que a gente se retire? Não, porque não é. Não sai também, não tem O problema. problema não é só sobre isso que ele vai falar. O que eu quero falar é o seguinte: das 3 decisões, vai ser a terceira, Ponte Preta e Corinthians. Vocês acreditam que essa das 3 é que a Ponte mais tem chance de ganhar ou não? Não, a de 77, todo mundo dizia que a Ponte ia ganhar do O time da Ponte era muito melhor. Carlos, Jair, Oscar Polozzi e Odilei. Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi e Odilei. Oscar e Polozzi, que era uma dupla Da fantástica. seleção de 78. E o Odilei, que era um também, ótimo lateral esquerdo. Era Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Jogou? Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. Marco Aurélio Moreira, que foi treinador. Rui Rei e Tuta. O Tuta é irmão do Zé Maria. Quem você falou? Lúcio. Rui Rei e Tuta. Esse time era muito bom. Lúcio Bala. Esse time tinha aí 5, 6 jogadores que ou jogavam na seleção ou tinham sido convocados para a seleção ou seriam em algum momento. O Carlos foi jogador de seleção. Oscar. Os 2 zagueiros, o Oscar e o Polozzi. O Odilei chegou a jogar na seleção brasileira? Não, acho que não. Momento? O Dicá, eu não sei se chegou à seleção, mas o Dicá era tão bom que ele foi contratado pelo Santos. Pra jogar ao lado do Pelé, essas coisas. Não rolou. Ele não jogou bem no Santos. Mas jogou Aí muito ele bem, voltou, jogou muito bem jogou na na Portuguesa. Depois ele volta para a Ponte Preta. E nessa década de 1970, aí, meados da década de 1970, ele tem um grande momento dele. Então, respondendo a sua pergunta mesmo, eu acho que o time de 77, embora o Corinthians tenha sido campeão, se fosse uma final desse tipo, um jogo em Campinas e outro jogo em São Paulo, eu não sei se o Corinthians ganharia, não. Em 79, o Corinthians tinha a Era dupla muito melhor. Sócrates e Palinha. Era melhor. Era muito melhor.
Mas o time de 77, Agora, 77, a final de gol, 77, Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, porque o Palinha não pôde jogar, Vaguinho, Geraldão e Romeu. não era no time. Não é? A dupla de zaga do Corinthians Mas foi o Oswaldo Brandão. Não, fraca. A dupla de zaga do Ainda tinha o Corinthians. Zé Eduardo, que Deus o tenha, que faleceu anteontem. Quem que era a dupla de zaga do Corinthians? No jogo final foi Moisés Moisés e e Ademir. Gente, pelo amor de Deus. Ademir Moisés Gonçalves. técnico, Quem que que não é? batia Tinha dois ninguém. bons laterais. Eu também não. Tinha dois bons laterais. Zé Maria e o Vladimir eram excelentes. A dupla de Tinha zaga um era meio de fraca. campo razoável, o goleiro era ok, o Tobias não era nada E demais. revezava com o Jairo. Mas o problema é que é o seguinte, as pessoas precisam entender que em 77, o momento técnico acho que pouco importava. Nunca se viveu uma decisão de campeonato paulista na história e que envolveu tanto a cidade, que mexeu tanto com a cidade, quanto aquele jogo. Tanto que o segundo jogo teve 146 mil pessoas. Porque o E o engraçado é que havia 23 anos sem ganhar nenhum campeonato. E o engraçado é que é o jogo de maior torcida, a Ponte Preta ganha. É o 2 a 1. Dois a um. É o 2 a 1. 2 a 1 virado. Primeiro foi o gol do Vaguinho. Exatamente. O Vaguinho tava bravo, né? Porque foi sacado do time. Ele entra depois. O Vaguinho tá jogando com a camisa 15, não tava E naquele no jogo? terceiro jogo, Gol de cobertura. o Rui Rei, que era o centroavante da Ponte, ele foi expulso com 16 minutos de jogo. Depois gerou muita controvérsia, porque poucos meses depois ele foi contratado pelo Corinthians e tudo mais. O do juiz era o Dulcídio, né? Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Foi uma expulsão estranha, mas eu digo estranha não porque compraram o título, não é isso. Porque não é o normal você expulsar um cara com 14, 15 minutos de jogo. Ah, não, mas o que o Rui Rei falou pra ele, pelo amor de Deus. brincadeira. A gente todo brinca mundo muito fala. com isso. O que Mas todo é só mundo pegar a fala imagem, pra mim. Flavinho. Não, eu lembro ele Pô, xingando, que brincando, isso? mas O que ele falou pro Dulcídio, Ainda mais pro Dulcídio. você pode questionar outra coisa. O Dulcídio não. Porque o que ele falou pro Dulcídio, o mínimo que se esperava era o Dulcídio dar o vermelho pra ele. O Dulcídio deu. Mas pra quem é, O por Dulcídio exemplo, deu. um mano que é menino, que não viu o Jackson Foma, o que o Rui Rei falou pro Dulcídio? Nossa, Nossa, melhor pelo não. amor de Deus, não Melhor tem não. imagem. É só você entrar na internet, você olha, você vê. O que se questiona comportamento... menos o Dulcídio e mais o Rui Rei. Isso, é exatamente. Isso que se questiona É isso que na você- época, é isso que entendeu? você Porque questiona. o Rui Rei... Mas o árbitro ele precisa ter o feeling também, Flavinho, porque ele tá ali, ele muitas vezes é um para-raio de problemas. E ele, de vez em quando, tem que ser ofendido e ficar quieto. Porque é a forma dos jogadores. mas o alemão não O fazia esquisito, sabe o que foi ali, mano? O esquisito Conta foi... pra ele, conta pra O ele. esquisito foi o comportamento do Rui Rei, entendeu? Exatamente. Porque não fazia nenhum sentido com 15 minutos de jogo o cara sair xingando o juiz do jeito que ele xingou. E ainda mais o juiz Não, como foi o uma Dulcídio. falta, foi uma falta. Lá no Mano, ataque, e ele não você não reclama viu na isso? marcação da No falta. terceiro jogo, Foi muito forte. A Ponte Preta entrou como favorita. Ela entrou como favorita. Aí com 15, a Ela jogava troco do pelo quê? empate, não era? A troco do... já não lembro Mas o mais. Corinthians estava melhor no jogo. O Luciano chutou na trave. Sim, mas o Carlos com fez uma 15 defesa minutos, espetacular. com 15 minutos o Rui Rei é expulso. Logo no comecinho, ele é expulso. A troco do quê que o Rui Rei teve o comportamento daquele, gente? Você acha que da terceira final, essa que a Ponte vai ter mais chance, ou não? Tá mais igual por fato de ser um jogo lá, um jogo cá, não tem mais aquela comoção. Né? O time do Corinthians hoje, vamos falar português, Você tem claro, razão. é um bom Hoje time, tá das jogando três, bem. É a que a Ponte tem mais chance. Hoje é apesar de não ter um mais Bonatti. equilibrada, porque a de 77, no meu modo de ver, a Ponte Preta tinha um time melhor que o Corinthians. O Corinthians foi campeão. Em 79, o time do Corinthians era muito melhor do que o da Ponte Preta. Foi campeão. Nesse ano, os dois são equivalentes. E o que desequilibrou em 77 foi o momento histórico O e que emocional desequilibrou em 77 era o emocional dos 23 emoção, anos sem tá. título. Exatamente. Teve amigo nosso que foi pra lá e não sabia pra onde sair, não sabia como foi a pé, voltou a pé. Você foi nesse jogo, Benjamin? O segundo jogo eu fui e Quantos anos você tinha? eu tinha 7, né? Porque eu fazia então não 25 de lembro outubro. Não lembro, lembro. Você não, né? Tá contando a história que ele viu no jogo? Não, não, Você Caetano, acho que eu tô não lembra inventando. nada dos seus 7 Eu vou anos, te que faz contar, mais de eu meio fui, século. Ele lembra, ele é novo. eu fui ao jogo, o meu tio comprou, era a última fileira do Morumbi, que era uma menor, Isso. comprou todos os ingressos, foi a família inteira, meus primos, meus irmãos, minha numeradas, irmã, o anel do meio. todo mundo Não, foi no o anel jogo. inferior. Tava tudo preparado a festa e eu nunca mais vou esquecer. Eu lembro quando explodiu o gás, que era do Paulo Egídio Martins, o governador de São Paulo, que explodiu o gás de um negócio dele lá no gramado. Teve gente que saiu todo queimada, chamuscada. Era uma multidão, pessoas, não tinha mais lugar, era uma coisa absurda. 146. E o silêncio da saída do Morumbi naquele domingo eu nunca mais esqueci na vida. Maracanaço, bicho. Aquilo lá foi igual. Nunca mais, nunca mais. Você Bom, o não Vaguinho via, fez 1 a 0, você saiu do virou Morumbi 2 a 1. um pio e você ouvia os corintianos mais velhos, aqueles que já estavam na fila, falando, ó, não vai ganhar, não vamos ser acabou. Tanto que eu falei, Era no um jogo pessimismo. no jogo da quarta-feira, a Ponte Preta entrou como favorita para ganhar o jogo e o campeonato.
E a Que é o torcida jogo da que- Ponte, o jogo que decidiu. eu lembro até hoje, no Morumbi, no segundo jogo, a torcida da Ponte estava onde em geral, lá embaixo, tudinho. pedacinho. As bandeiras, tudo linha ali. Bom, vamos ouvir agora, vamos voltar para a atualidade. Mas não tem como a gente falar de uma final Corinthians e Ponte Preta e 40 anos depois. E não lembrar, e justo num ano que se comemora 40 anos do título de 77, não tem como a gente E outra não fazer coisa, o Jadson está essas jogando lembranças. com a camisa 77. Ainda tem isso. Em homenagem ao título de 77. Eu acho que o título de 77, para quem é corintiano, e eu conheço muitos corintianos, é um dos maiores conquistados pelo Corinthians. Todo mundo conhece muitos corintianos, Pascoal. Eu Tem conheço mais muito. corintiano que pardal no mundo. Eu conheço bastante. Agora, no meu modo de ver, acho que o Mundial é legal, Libertadores legal, o Corinthians conquistou 2 mundiais, Libertadores da América, são títulos sensacionais que o Corinthians precisava conquistar pela grandeza do Corinthians. Agora, o título de 77, A gente, a gente brincou com o papo aqui, lembra do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era corintiano, roxo, era corintiano. se engajou na... Pô, Só para lembrar, foto, era um barato. Só para lembrar, o jogo de domingo, Pagantes. O Corinthians venceu na quarta-feira por 1x0, gol do Palinha. De cara. De cara, a bola bateu no rosto dele, o gol do fundo, a bola entrou. o Ganso chutou, bateu na cara dele. Entrou. 138.032 pagantes. Tinha mais de 146 mil pessoas contando tudo. No jogo que o Corinthians foi campeão, na quarta-feira, o público foi de 86 mil pessoas. E você sabe por que eu não Quase fui? que é metade. E você, então, você, Quase que é você metade. sabe por que eu não fui? Porque meu tio que estava na fila já, ele falou assim pra mim, ó, chega, porque nós não vamos. Eu soube que ele foi, mas não quis levar mais. Meu tio foi, mas não levou ninguém. Não quis te levar porque você era pé frio. É que você não faz ideia do que era. O corintiano de mais velho. Cara, mano, você sabe que é um cara passar 23 anos. sem Você nunca tem gritar 40, campeão. Os metade. caras, não sei o que é isso. era um desespero. Agora, uma coisa Todas que o essas Corinthians- gozações que os caras fazem hoje em cima do Palmeiras, era feita em cima do Não, Corinthians. mas não sai na foto. Não sai não. Era O que muito mais fazia do com o Corinthians. Corinthians, Tá louco? Sim, Sim. Vinha do faz primeiro. primeiro, diploma de sofredor. O Palmeiras nunca O tabu passou. contra o Santos, 11 anos sem ganhar do exato. Santos. Não, E mas tô o dizendo Corinthians o seguinte, fazia 1x0 e o homem da camisa 10. Todos esses memes que você vê na internet, de WhatsApp, internet, papai, em cima do Palmeiras, do Mundial do Palmeiras, tudo isso era feito em cima do Corinthians, cara. Tudo era feito em Não, e cima do tudo Corinthians. dava errado. O Matheus queria comprar o Falcão, não conseguia trazer o Caçapava, lembra? Era uma delícia. Tudo dava errado, tudo dava errado. Mas ele trouxe Sócrates e Geraldo. Trouxe. O Birubiru chamou de Lero Lero. Trouxe o Birubiru, chamou de Lero Lero. O Birubiru arrumou meu campo. Eu comprei um jogador lá de Recife e chama Lero Agora, Lero. só para chamar agora, pra gente voltar à atualidade, mas o Corinthians tem obrigação, não é que de se retratar, porque o Corinthians não fez nada, mas de dar uma moral para uma pessoa que merecia ter a moral a mais. Talvez na época, pelo fato de. Hoje, mas antigamente, talvez nos posters, iam colocar uma bolinha, uma foto. Pô, o Palinha, pelo fato de não ter jogado o dia 13 de outubro. Ninguém lembra que ele Gente, jogou. ninguém lembra do Palinha, é um absurdo. Vanderlei Eustáquio de Porque Oliveira. sai o pôster campeão, não é igual antigamente. Aí você fazia umas composições. O Palinha jogou uma barbaridade naquele E 77. tinha mais essa ainda. Vanderlei O Palinha não Eustáquio jogou a jogou. final. Não Jogou jogou a Luciano, final. qual é? Era tudo conspirava a Ponte Preta ganhar o jogo. Jogou com a Alhada. Que mandou a bola na trave. É, No primeiro mas tem uma tempo. coisa, e o Palinha tinha participado diretamente no que a bola bateu na cara dele e entrou. Mas em 79 ele jogou. Uma barbaridade. aquela- A dupla era Sócrates Palinha com o Sombra jogando com a camisa 9. Em 79 ele jogou, Uma que lembrança nossa. de 77 que eu acho que é curiosa para os mais novos também, o Jackson vai achar engraçado também, o Mano. O Corinthians tinha sido vice-campeão brasileiro em 76. Contra o Inter. Contra o Inter. Depois da invasão Que do- é aquela invasão, falando, Fluminense. e de novo, teu tio deve ter falado a mesma coisa, putz, não vamos ganhar nunca e tal. Aí montaram um regulamento para 77, que era a coisa mais engraçada do mundo. Tinha um primeiro, segundo turno, sei lá, Mas não tinha dá uma- para entender aquele regulamento. Tinha uma fase final que classificava um time por renda. E ali, quem foi Porque, assim, classificado por Aí, renda? assim, quem foi classificado por renda? Todo mundo, pô, arrumaram um jeito do Corinthians entrar nessas finais e tal. Né? Quem classificou por renda foi a Portuguesa. Porque o Corinthians, se classificou, ganhou da Portuguesa no último jogo 1x0, gol do Geraldão, na fase de classificação, então classificou. E aí, quem era que entrava por renda, entrou a coitada da Portuguesa. Imagina a Portuguesa classificar por renda. Não, e outro detalhe, aí busca aí, eu não tenho 100% de convicção, mas eu tenho quase certeza que se você pegar todos os jogos Corinthians e Ponte Preta de 77, o Corinthians não ganhou nenhum da Ponte. Se eu não me engano, eu acho que o Corinthians não ganhou nem da Ponte nem do Guarani em 77. Times ótimos. O Corinthians só foi ganhar da Ponte no primeiro jogo da final. Esse eu não tenho 100% de certeza. Pois checa aí, você Precisa dar quer uma o checada, o vou checar Google isso aqui mesmo. agora. Vamos dar uma olhada agora vamos voltar para a atualidade, porque domingo tem Ponte Preta e Corinthians de novo.
Vamos ouvir aí o Guilherme Arana, o Arana e o Maicon falando dessa final de domingo. Vamos lá. Eu observo muito o atacante quando ele vem me marcar. Muitas vezes o Maicon que toca a bola para mim, eu já observo como ele vem. E aí eu improviso, né? Eu acho que o Maicon já tomou umas canetas minhas também aí na base. Mentira isso aí. Então acho que é um lance muito bonito, é um lance que todos gostam de ver. Eu acho que o jogador brasileiro tem essa qualidade de no improviso, no 1 contra 1. Então eu fico muito feliz e espero dar uma caneta aí domingão e o time sair com a vitória, que é o mais importante. Eu acho que faz muitos anos que a Ponte vem complicando com os jogos contra os grandes, né? E uma final de campeonato não vai ser diferente, onde eles podem fazer história. Então a gente também tem que entrar ligado com atenção, principalmente no jogo lá no Moisés do Carelli, que vai ser um grande jogo e que a gente tem que ter atenção redobrada. Espero que ele me traga muita luz aí para essa final, que coroa esse primeiro semestre aí de tudo isso que eu falei com esse título aí, que será muito, muito importante para mim e com certeza uma alegria imensa para mim, para minha família, para o grupo todo, para os familiares de todo mundo, que o Balbuena sempre fala, né? Aqui é uma família e isso é o mais importante para nós. Esse aí é o retrato do Corinthians, mano. A molecada aí, ó. Molecada tranquila pra uma final de campeonato. E Jackson Foma, mano, tá vendo? Aí, ó. Eu espero que eles estejam tranquilos mesmo, Benja. Porque, relembrando, o Corinthians entra para essa partida com 8 jogadores pendurados. Com exceção do Cássio, do Pablo e do Balbuena, todos os outros jogadores do Corinthians têm 2 cartões amarelos. Os 2 laterais, os volantes, os meias e os atacantes. É bom o pessoal entrar bem tranquilo mesmo. Inclusive, Pascoal, como você citou, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, Beijo, com aquele quarteto da ponte. Você tem o Jadson de um lado, você tem o Luca do outro, o Cleison junto com o Potker na frente. São jogadores rápidos e habilidosos. Quais que estão pendurados? Todos, com exceção do Cássio, o Pablo e o Balbuena. Tirando o goleiro, os 2 zagueiros, todos os outros jogadores do Corinthians estão pendurados com 2 cartões amarelos. Todos os 2... pro inferno. Não entendi o que você falou. Mandou um WhatsApp. Não, mas ó, o juiz aí ele tem que ponderar também, Pascoal, porque ele sabe que ele pode ferrar a final. Não tem que ponderar nada. Ele sabe que pode ferrar a final. Não, mas é verdade, Flavinho. Se o juiz, por exemplo, o cara fez um gol, o que eu acho um absurdo. Tirar a camisa é cartão amarelo, legal. Foman, o cara fez um gol. O ápice do futebol, a comemoração. O cara tirar a camisa é cartão amarelo, é ridículo. É ridículo. Concordo. Você não pode punir com cartão amarelo um ato de felicidade. Você tem que punir com cartão amarelo um ato hostil, uma falta, um pontapé, uma tentativa de agressão. Isso sim tem que ser punido. Agora, o cara saiu do campo pra comemorar com a torcida, amarelo pro cara. Pô, isso é um absurdo. Ô, Foman, quem pra você é o grande nome desse time do Corinthians? É o Jadson, é o Rodriguinho, é o Jô, é o Cássio, é o Fábio Carilli? Quem é, na tua opinião? É o Rodriguinho. Rodriguinho? Na minha opinião, o Rodriguinho está numa fase sensacional, está ajudando muito o Corinthians e a gente vê quando ele não joga, claro que ele vem jogando muitos jogos, né? Mas quando ele não joga, a gente vê que ele faz bastante falta, né? Claro, tem o Jadson também, que é dispensa comentários, é um grande jogador, mas o Rodriguinho hoje, na minha opinião, na minha humilde opinião, Ô Jadson, você chegou alguma vez a jogar no Moisés do Carelli? Você chegou a jogar lá alguma vez ou não? Não, jogar não. Eu fiquei no banco lá, na época que eu joguei o Paulistão pelo Linense, eu tava no banco, até o Pote, que jogou comigo no Linense. Ah, é? E aí, mas jogar eu não cheguei a jogar não. O que você acha do William Potker? Eu não sabia que você tinha jogado com ele. Excelente jogador. Um excelente pra você jogador. não é novidade nenhuma que tá acontecendo com ele aí, fazer tanto gol? Não é novidade. Ele é um excelente jogador, um atacante sensacional e faz um trabalho muito diferencial dentro da Ponte. É um excelente jogador que vai fazer muita falta para a Ponte. O William Potker tá certo mesmo com o Internacional? É certeza? Certeza. É certeza? Certeza. Aliás, assim, até perguntaram isso para uma fonte do Corinthians, ele me disse que não tem volta. Não tem volta. Mas o Corinthians está atrás do Cleison, não tá? Do Cleison, assim, o presidente do Corinthians conversou com o presidente da Ponte Preta e resolveram conversar a respeito do Cleison depois de terminar o Campeonato Paulista. Já existem 2 jogadores do Corinthians emprestados ao Corinthians, à Ponte Preta. Como tem, o Sormani disse agora, como tem aquele caso do Rui Rei, para se evitar que aconteça alguma coisa semelhante, caso um ganhe, eu ganho o outro, dizer, o Corinthians tem 2 jogadores que são do Corinthians na Ponte Preta. Os caras vão dar a vida para ganhar o título pela Ponte Preta. É o clube que eles estão defendendo. Eu não vejo motivo para criar qualquer tipo de suspeita, qualquer tipo de dúvida. A respeito, aliás, são 2 jogadores que são destaques no time da Ponte Preta. O Lucas está jogando muito
E o Iago na zaga está jogando muito bem. Aliás, e os dois jogadores estão sendo recuperados pela Ponte Preta, foram emprestados e a Ponte Preta está recuperando esses jogadores para o Corinthians, que eles são jogadores do Corinthians. Agora, o Cleison interessa ao Corinthians, mas isso é uma coisa certa, mano. O presidente do Corinthians vai conversar com o presidente da Ponte Preta depois de terminado o Campeonato Paulista para ver se sai negócio do Cleison. Mas um questionamento, Pascoal, é verdade que o Corinthians teria oferecido o Christian Volante ou o Speed Mendonça para a Ponte Preta em troca do Cleison? O Speed Mendonça é uma possibilidade latente, mas ele não quis nem. O Corinthians já tentou colocá-lo umas 3 ou 4 negociações e ele não quis nenhuma. Ele não quis nenhuma. Só para esclarecer aqui, os jogos contra a Ponte Preta, na fase de classificação, tal, Corinthians em 77 perdeu de 4-0 para a Ponte em Campinas e perdeu por 2-1 aqui em São Paulo. O Guarani também. Perdeu 3-0 aqui em São Paulo e perdeu 2-1 em Campinas. Eu tinha mais ou menos essa convicção aí, que não ganhava dos times. Você vê como o time da Ponte Preta era bom. Fez 4 em Campinas contra o Corinthians. Mas não vamos nem falar o time do Guarani, né? Que aí é sacanagem. Seria campeão brasileiro. Que aí era sacanagem, falar do time do Guarani. 78, campeão brasileiro. Contra o Palmeiras. Olha aqui, agora, por falar, pra você ter uma ideia, ô Jackson Foman, como é difícil, vamos mostrar aí o retrospecto aí, Corinthians e Ponte Preta no Moisés e Lucarelli, vamos ver como é que como que são esses confrontos aí, olha lá. São 17 vitórias da Ponte, 22 vitórias do Corinthians, 16 empates, 80 gols do Corinthians, 70 gols da Ponte. Sim, o Corinthians tem uma vantagem, mas não é vantagem, é vantagem, mas é complicado. Os números não mentem. O Corinthians já foi com times muito melhores do que esse e não conseguiu ganhar da Ponte Preta lá em Campinas. E já foi com um time pior e já ganhou. Então, eu acho que o número é ótimo para referência, para a gente ter história, o que acontece. Mas hoje, eu acho um jogo muito pau a pau. É um jogo muito igual. Se eu tivesse que apostar no resultado em Campinas, eu apostaria no empate. Porque é muito equivalente. Muito pau a pau. Mas, ô Pascoal, o Corinthians ele não tem que ver... o Corinthians, vamos falar o português correto aqui. O Corinthians não tem que ter vergonha, não, de jogar feio, de dar bico pro lado, de não se expor. O Corinthians ele tem que tratar o primeiro jogo. Quando você fala essa não, mas é verdade. Eu vejo o semblante do seu o seguinte, afinal, quer assistir um show legal? É o Tom John em Las Vegas. Comprou ingresso positivo. O negócio é o seguinte, a final ela é composta por 2 jogos, tá certo? O primeiro, se o Corinthians sair pra cima da Ponte Preta em Campinas, ele vai tomar ferro. Vai tomar ferro. O Corinthians ele precisa jogar feio, Pascoal, e pensar em não perder. O Corinthians tem que trazer... O Corinthians já tem jeito de jogo, mano. O Corinthians Pascoal, o Corinthians tem estilo de jogo. O resultado do Corinthians tem que ser feito na Arena Corinthians. Jogar em Campinas pra cima da Ponte Preta é muito arriscado, Pascoal. Você não pode mudar pra uma partida específica um tipo de jogo do Corinthians. Para, Pascoal, que já não pode, é o jeito do jogo. Mano. Me surpreende muito, cara, um revolucionário da bola como é o seu Oswaldo Pascoal. Revolucionário da bola. O cara que prega aqui que o time ele não pode ser dependente de um único esquema. Claro. Que o time tem que ser versátil. Dependendo do adversário, você tem que mudar o esquema de jogo. Agora o senhor com pensamento retrógrado desse. Não dá pra mudar pra um jogo só, mano. Como não Os caras jogaram o campeonato inteiro de um jeito e não muda. Muda, Foma. Na minha opinião, não pode mudar. Tem que mudar. Não, e a Ponte, se a Ponte quer ser campeão paulista, ela tem que fazer o resultado dentro de casa, porque na Arena Corinthians vai ser difícil. Sim. A Ponte, ela tá sabendo jogar. Ela tá sabendo jogar fora de casa, mas ela precisa fazer um excelente resultado. O Jackson, presta atenção, é o Eliminates Stadium. O Corinthians tudo que é mata-mata, o Corinthians perde. Entendeu? Para com isso. Você tá passando uma informação errada pro telespectador. Não, tudo que é... Em 12 oportunidades aí, ô Pascoal, eliminatórias aí valendo mesmo. O Corinthians ele perdeu 6 e ganhou 6. Mas se você pegar... As que ele perdeu era o mais importante. Pelo contrário, inclusive, o Corinthians vencerá o primeiro título dentro da Corinthians no próximo domingo. Tem grande chance porque foi eliminado nos outros. Exatamente, não ganhou um título. Mas tem nada a ver, Sormani. O Corinthians, pelo contrário, o Corinthians ele poderia ter sido campeão brasileiro em 2015 contra o São Paulo. Não, ele foi contra o Vasco. Não. Turno e retorno. Mas o Corinthians ele poderia ter ganhado do Avaí ou do São Paulo aqui e ter sido campeão na Arena. O estádio é amaldiçoado. Ele foi construído sobre um campo de indígenas. Não, cemitério indígena. Mano, quantos títulos o Corinthians ganhou na sua arena? Onde for. Não, ainda nenhum. Nenhum, porque foi eliminado. Ele foi eliminado pelo Guarani, ele foi eliminado pelo Nacional, ele foi eliminado pelo Santos, ele foi eliminado pelo Audax, ele foi eliminado pelo Palmeiras.
Pelo Internacional, Copa Pelo do Brasil. Internacional. Perdeu até final sub-20. Eles conseguiram perder no Botafogo. Final sub-20. Não ganha nada lá. Tá muito próximo de quebrar esse tabu. eu O fosse Corinthians você, ele eu conseguirá trocava o vencer o estádio. Campeonato Paulista no próximo domingo diante da Ponte Preta. Se está próximo de quebrar o tabu, é sinal que deu tabu. Não ganhou nenhum, mas é que tá. É um tabu, inclusive recente, porque o estádio ele foi entregue em 2014. 2014. Isso mostra, olha o tanto de jogos 3 anos de eliminatórios. jejum. Vejam o número de jogos eliminatórios verdade. que o Corinthians participou. E mesmo com times que às vezes não inspiravam tanta confiança assim como vocês não estão falando aqui. Então isso mostra o tamanho do Corinthians. Isso mostra o tamanho do Corinthians. Parece um pouquinho. O Corinthians foi campeão em 2015. Parece que foi, não foi? Vamos ver os confrontos, os últimos Campeão 10 brasileiro? confrontos. Mas foi fora, Pascoal. foi do Vasco no Rio. Pascoal. Foi do Vasco no Rio. Os últimos 10 confrontos entre Ponte Preta e Corinthians. Ó, 5 vitórias do Corinthians, 3 vitórias da Ponte Preta, Pau também. 2 empates, 13 gols do Corinthians e 10 gols da Ponte Preta. Novamente, o Corinthians leva vantagem. Não é, mas é vantagem. É uma vantagem. Mas em 2 finais ganhou as 2 da Ponte. Em 2 finais ganhou as 2 da Ponte. Faz muito tempo isso. Olha, Não importa, É ganhou. uma coisa recente. Por Por exemplo, exemplo, Taqueirão. Quando vale o retrospecto aí, eles falam de retrospecto. Agora, quando não convém, eles não falam. Fala sobre o Itaquerão. O Itaquerão. Tá muito recalcado, Não cara. sou recalcado. O É, sim. Itaquerão é um estádio problemático pro Corinthians. Problemático. Você defendeu porque você não Pacaembu afinal? Eu colocaria no Pacaembu. Antes do. Bom, você precisa se decidir. Ele fala um negócio, você discorda. Aí você fala Mas tá na hora de quebrar o tabu. É tipo aquela coisa, eu posso falar, ele não, é isso? Lógico, é igual o pai do filho feio. É verdade, se o vizinho falar, dá briga. Agora o pai pode falar que O não é. Lucas Angeloni dos Santos está pedindo pra você mandar parabéns que é aniversário dele. Lucas Angeloni dos Ô, Santos. Lucas, um abração pra você aí. Feliz aniversário, Lucas. O Edu G fala pro Jackson Foma, o Cássio é o melhor goleiro do Brasil e tem que ser titular da seleção brasileira. Ainda tá cedo, mas tem condições sim. Se mostrar nesse ano que o que está fazendo no Campeonato Paulista, tem condições sim de não digo ser titular da seleção, mas tá compondo o elenco da seleção, com certeza. Quem é o melhor goleiro brasileiro hoje, Foman? O melhor goleiro brasileiro hoje, eu gosto muito do Everton do Atlético Paranaense. Gosto bastante Ah, dele. critica! Eu gosto bastante. Vai, critica agora! Critica o Jackson Foma! Critica! Você fala mão de pau. Você fala que a luva dele é de madeira. Critica! Critica agora! Eles estão falando. Não se intimida não, Foma. Escuta, eu vou falar um negócio pra você. Ó, eu mato no peito, tá jogando, mas eu não entrego ninguém. Eu não deduro ninguém. Toca na. Bota aqui na. Quem bota... foi que falou isso então? Não, vou segurar. Olha, você tem Eu não vou falar, Não gosto dele. Não gosto dele. Não gosto dele. Não gosto dele, não gosto do Alex Muralha. Você não gosta de ninguém também. vai. Não. Ele é o Neila Torraca, Tudo bem, eu pera um gosto, pouquinho, não pera um gosto. pouquinho, pera um pouquinho. Agora, qual é o goleiro mais bonito? Então cuidado, viu, porque tem um aí do seu lado aí que se falar de novo, ele vai ficar louco. Na verdade, não tem hoje um goleiro disparado no Brasil que esteja bem. Tem uns 3, 4 goleiros que estão bem. O Cássio, na minha opinião, o Cássio, o Everton. E o Diego Alves está lá no Bom Valência. goleiro, excelente goleiro. Acho que tem que receber muito mais oportunidades na seleção. Um excelente goleiro. O papo não é esse, mas eu quero te ameaçar no ar. Como assim? É isso, não sou ameaçar. Não pode? Acabou de ser contratado. Ah, mano, a gente já tem que entrar no clima, né? Isso é verdade. Nem o crachá não tá feito ainda. Dos 3 goleiros do São Paulo, qual que você escalaria titular? Renan Ribeiro, Sidão ou Denis? Renan. Tá bom. Tá vendo? Os caras ele não pipoca. E se fosse o Pascoal? Pergunta pro Pascoal. Quer ver, Pascoal? Qual você escalaria quem no São Paulo? Renan Ribeiro, Sidão ou Denis? Bons goleiros, hein? Ó, Denis, hein? Goleirão. Renan, muito bom. Muito bom. Sidão viveu uma grande fase. Mas Pascoal só pode jogar um, não pode escalar 3. Sidão. Quem? Vou falar um negócio pra você. Quando eu disse logo de preço, faz tudo na minha conta, mas tá legal. É assim, pra mim, o melhor dos 3 continua sendo o que tá jogando. Olha lá, ele não fala Renan nomes. Ribeiro. Ele não fala nomes. Renan Ele Ribeiro. fala- Ele fala assim, é o que tá jogando, né? Renan Ribeiro, eu falo Pô, mas é só pro Renan Jackson Ribeiro, Foma. pra mim, é o melhor goleiro do São Paulo hoje. Mas o Denis, E tem que Antes de ir jogar. pro Não. WhatsApp, deixa eu ler um tweet aqui, inteligentíssimo, parabéns ao Kelvio. O Kelvio falou bem, já. Kelvin, aquele que tá no- Kelvio. Até os tubarões têm gosto musical melhor que a juventude de hoje em dia.
de hoje em dia. Mostra pro Sormani, Fox Sports Rádio, o melhor programa. E ele mostra aqui uma matéria do Fatos Desconhecidos. Cientistas da Austrália já usaram músicas para atrair tubarões brancos. Descobriram que os tubarões adoram Back in Black do AC/DC. Então, meu amigo, toma! Exemplo, você podia viver com os tubarões. WhatsApp, AC/DC na veia sempre. Back in Black! WhatsApp. Veja, boa tarde. Essa é a camisa do Timão de 1977. Eu tenho ela há 40 anos, com a assinatura de todos os jogadores. Essa camisa foi de Vaguinho. Hoje moro em Salvador, com saudade de Sampa e vejo o meu Timão de longe. Um abraço a todos. Pô, que legal, que legal. Relíquia, hein? Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, ele me lembrou, eu vou trazer na semana que vem, na véspera do jogo final, eu tenho uma camisa também guardada de 77, não do jogo da final, mas tenho do outro jogo do Moisés. De jogador, camisa Mas ninguém vai trazer na Ponte Preta? Mas não tenho. Mas então se alguém tiver, eu vou trazer. Então, se não aparecer camisa da Ponte Preta, você não pode trazer a camisa Tá do bom, Corinthians então aqui. não traz. A gente vai ficar, A gente arruma na ponte. A gente arruma? Não, mas eu não tenho nada contra. Tem que trazer. Se alguém tiver uma camisa, aquela de 77. Não, senão vai ficar um programa tendencioso. Daqui a pouco, se tem alguém A que Ponte tem a jogou de camisa da branco. Ponte. O jogo na quarta-feira, a Ponte jogou de branco. Sim, mas do segundo jogo, o Corinthians jogou de branco. O jogo de final, o Corinthians jogou de listrado. Listrado O preto e primeiro branco. também. O primeiro e o terceiro jogou de destaque. Que, aliás, eu acho que a camisa mais bonita que o Corinthians tem Também listrada acho. é aquela com a listrinha fininha branca. A camisa que eu tenho do Moisés é aquela lá, pano da atleta. A preta. E eu Você vou tem a pedir, preta, eu é vou isso? pedir pro Solitão, que o Não, a Solitão branca. tem a faixa. Não, mas a que você tem é qual? A de qual jogo? Do A terceiro do segundo jogo. Não, do segundo, a minha camisa branca. branca, igual A essa minha daí. branca, a minha branca. Vamos fazer o seguinte agora. Jackson Foma. Pô, Jackson Foma. O que aconteceu com o Chapecoense ontem, cara? Vamos ver os gols aí. Pô, Jackson. Caramba. 3-0 pro Nacional. Vamos lá. E aí,